Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos para mais uma leitura do dia, voltando aqui para o livro da Denise Fragari, tá bom? Que quando a gente fala de Maurício Fragari é sempre uma overdose de graça, assim, que às vezes as pessoas precisam de um tempo para poder absorver, então vamos focar um pouquinho mais aqui no amor, no convívio social, tá bom? Então vamos lá, o tema da leitura de hoje é tempo de comunhão. Eu sei, é uma frase bem evangé, né, como dizem os paulistas, mas acredito que vai fazer sentido, tá bom? Então vamos lá, é tempo de comunhão. Falar de amor é entender o conceito de uma vida de comunhão. A vida cristã se baseia em dois tipos de comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com as pessoas, né? Socializar. Podemos afirmar que necessitamos desesperadamente das duas, pois a cruz nos mostra esses dois sentidos de relacionamentos vitais. Eu acho que a gente já falou sobre isso no podcast passado, que a gente falou sobre esse livro. Podemos obter comunhão com Deus através da oração, da adoração, da palavra dele e do seu Santo Espírito. Através da comunhão, nosso espírito é fortalecido e edificado numa dependência diária. E com relação às pessoas? Deixa eu tirar a orelha aqui. Somos ensinados a ser independentes e autônomos, desde muito cedo. Mas não podemos desprezar a importância de estarmos vinculados às pessoas de forma saudável. E aí aqui vão vir 3 razões para termos comunhão uns com os outros, né? O foco vai ser um pouquinho mais aqui social, tá? Só para adiantar vocês, se eu não me engano, são 3. 3 certinho. Ponto 1. Porque é mandamento de Jesus amarmos e nos importarmos com os outros. Em João 13:34 diz assim: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros, né? 2 vezes aqui. Olha a importância. E lá em 1 João 3:23 diz assim: E o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Jesus foi nosso exemplo de amor e em servir as pessoas. E ele mesmo nos capacita a amar, porque ele é a fonte de tudo isso. Então, pessoinhas que não gostam de pessoas, já fica aqui uma grande dica bíblica até, né? Tipo, para quem professa a fé cristã não deveria nem ser difícil, mas para as pessoas que não, já fica aqui a dica que é importante, né? Seja você evangélico ou não, né? O convívio social com outras pessoas. Aqui diz especificamente, né? Que por ser um mandamento, né? Por ser uma orientação da Bíblia, mas para baixo a gente vê outros sentidos, né? Que por vez acabam fazendo sentido de uma maneira ampla, né? De maneira não só evangélica. O segundo tópico é: somos muito abençoados quando somos uma bênção uns para com os outros. Lá em Gênesis 12:2 diz assim: Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Quando tiramos o foco de nós mesmos, saímos do egoísmo, que é uma fraqueza, e amar se torna um poder acima de qualquer coisa. Na prática, podemos elogiar e encorajar os outros com as nossas palavras, celebrar as vitórias e conquistas das outras pessoas, profetizar bênçãos e vitórias sobre elas, ter gestos de carinho e ser amáveis com todos, incluindo com os que nos servem. No caso, empregados, pessoas assim que você possui uma certa autoridade sobre elas. Ter um tempo de qualidade com pessoas, tomar um café só para ouvir o outro e orar com ele. Não precisa necessariamente orar, tá, gente? A ideia aqui é tempo de qualidade. Ajudar intencionalmente, dar uma carona, se oferecer para ficar com os filhos, por exemplo, o que chamamos de Vale Night. Gente, oferecer Vale Night, eu abençoo minha irmã assim,
Não é sempre, mas quando eu abençoo com gosto. Né? Ficar com as meninas, ficar com os meninos, né? A Vivi também. Presentear fora de época. Dar um cartão, levar um bolinho ou compras de mercado. Seja uma bênção para alguém. E ser bênção, gente, é você ajudar, né? Como você pode, não precisa necessariamente dando dinheiro, como aqui disse, né? Tipo, às vezes ficar com o filho, chamar para tomar um café, falar palavras positivas, né? De carinho. Isso abençoa muito a vida de uma pessoa. Vamos supor que você trabalhe em um determinado local e as pessoas não elogiam o teu trabalho, sabe? Eu sei que a gente não precisa esperar que isso venha acontecer, mas acontecer é importante. Isso valoriza a pessoa que está trabalhando, né? O funcionário, no caso. Isso traz um gás para a pessoa, né? Tipo, caraca, tô fazendo certo, pô, estou gostando do meu trabalho, vou tentar inovar, sabe? Dá motivação. Isso é bacana, isso é abençoar também, tá? E o ponto 3 diz, isso nos torna mais fortes. Não tente caminhar sozinho, porque tudo se torna mais difícil quando estamos sós. Veja o que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntos podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica com má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de derrubar. Juntos somos mais fortes, pois há força na comunhão. Há força na oração da concordância e na oração da unanimidade, e há força no servir em equipe. No natural, um corpo saudável não tem seus órgãos e sistemas funcionando sozinhos. Tudo funciona integrado para expressar saúde. Nós somos o corpo de Cristo na terra e precisamos uns dos outros. Somos luz nesse mundo, então você pode imaginar a potência que há quando todos nós iluminamos juntos? É legal essa alusão aqui da luz, né? Não deixe as mazelas da vida, a sua experiência negativa no passado, o medo de se ferir ou qualquer outra coisa, impedir de você se conectar com pessoas. Deus quer que estejamos em união, que sejamos pessoas fortes, alegres, descomplicadas e que se amam. Mais do que nunca, podemos perceber que é tempo de comunhão. E aqui ele termina com uma frasezinha dizendo: a alegria verdadeira é inabalável quando somos nutridos pela revelação da palavra, havendo uma troca sobrenatural do cansaço por sua força, da fraqueza por seu poder, da escuridão por sua luz, da agitação por sua paz, da dúvida por sua convicção, sabedoria e fé. Essa última frase que não deixou muito bem não, mas eu queria ressaltar principalmente aqui desses 3 tópicos, né? Eu acho que resume muito bem sobre essa parábola, vamos dizer assim, né? Como é que fala? Quando você faz alusão a uma coisa, me fugiu a palavra. Enfim, mas quando aqui diz, né, sobre ser luz, né, e que juntos iluminamos muito mais, eu acho essa forma de expressar a comunhão muito, muito lógica. Vamos supor que você tem uma determinada meta para bater. Vamos falar aqui de negócios. Se você tem uma equipe pequena, ela vai fazer o máximo dela dentro das suas capacidades, obviamente. Mas quando essa equipe, já que a meta da empresa, né, é integrada a outras equipes, ou seja, há um somatório de pessoas para alcançar essa determinada meta, né, o resultado vai ser muito mais, as chances de alcançar esse... Ai, desculpa, tentei segurar. Mas voltando,
a possibilidade de atingir essa meta acaba aumentando, porque tem mais pessoas empenhadas em prol dessa meta, né? Em alcançar essa meta. E isso é muito bacana. Eu trabalhar em equipe, eu viver em comunhão, e isso vale não só para negócios, obviamente, mas para tudo. De repente, ajudar uma pessoa, no seu convívio existe alguém que esteja passando necessidade. Você tem condição de ajudar? Amém, beleza. É super plausível você ajudar, mas se você movimenta uma comunidade, né, um grupo de pessoas, ajudar essa pessoa fica mais fácil, porque não vai ficar pesado para ti, né? Enquanto, sei lá, vamos supor que a ajuda seja financeira. Você não vai precisar dar o valor inteiro, mas você pode também ali, né, tipo, agregar outras pessoas para estar abençoando. E te juro, a pessoa que é ajudada, ela se sente muito acolhida, ela se sente muito bem. Não sei se... acredito que sim, né? A grande maioria aqui possui TikTok, Instagram, essas coisas assim. E eu sempre vejo, pelo menos uma vez por semana, aqueles vídeos de pessoas ajudando outras na rua de maneira assim inusitada, que as pessoas acabam... a discussão acaba se tornando mais sobre filmar ou não filmar, a atitude boa ali e tudo mais. Eu sou super a favor de filmar, tá? Porque se não filmar a gente não sabe, né? As pessoas estão sendo ajudadas, mas as coisas negativas do mundo nos atingem tanto que a gente só fica achando que só tem coisa ruim no mundo. Então eu acho importante filmar, sim. Mas a pessoa que é ajudada nesses videozinhos, por exemplo, cara, a alegria delas, a emoção dela nos toca, não toca? Quando você vê alguém, sei lá, de repente recebendo um dinheiro, recebendo um prêmio, sendo ajudado de alguma forma. Eu lembro até hoje, inclusive eu já falei aqui no podcast, se não me engano, num capítulo normal mesmo, sem ser leitura do dia, de um capítulo em que um empresário, dono de uma concessionária de carros, ele ajuda, ele se faz de desempregado, de pessoa necessitada na rua, e pede ajuda para as pessoas negam, e a única pessoa que podia ajudar, ela não tinha dinheiro para poder ajudar, mas ela estava almoçando, e o almoço dela era pão francês normal, sem nada, e ela ofereceu pão para essa pessoa, ela deu o que ela tinha, né, assim como na Bíblia diz, né, da pessoa que deu tudo que tinha, né, as moedinhas, né, foram poucas moedas, as pessoas jogavam rios de dinheiro, mas aquela pessoa jogou pequenas moedinhas, e Deus se atentou à atitude daquela pessoa, porque apesar de ser pouco, ela deu tudo o que tinha, né, foi o caso desse exemplo, desse vídeo. E aí o dono da concessionária ficou super tocado, né, pela atitude dele. Tipo, ele não tinha dinheiro, mas o que ele tinha ele conseguiu dar, ele se propôs a dar de almoço, que já era simples, né, pão francês somente, mas se dispôs a dar e conversou com ele e tudo mais, e ele acabou ganhando um carro, ganhou dinheiro, ganhou um emprego, porque ele precisava ajudar a filha, porque a esposa tinha o largado, porque, né, ele não tinha condições de dar o que ela queria, que era bens materiais, né? E ficou com um cara rico para poder conseguir essas coisas, e ele ficou com a filha, então ele tinha um background muito triste para muita gente, inclusive, tipo, eu fiquei surreal. E quando ele foi abençoado por esse dono de Jeep, cara, eu fiquei assim, dias com isso na cabeça, como até hoje, né? Isso já faz muito tempo, porque a atitude desse cara me comoveu, me tocou, sabe? Eu fui abençoado também por uma atitude bondosa, tá ligado? Então eu não fui beneficiado com carro, com dinheiro, com emprego, mas o fato de ver outra pessoa fazendo bem me estimula a continuar fazendo bem. Então eu sou abençoado de alguma forma. Então o poder da comunhão tá nesses pequenos detalhes, sabe? Não é o que eu vou dar, não é o que eu vou fazer necessariamente, sabe? Mas o convívio em si. A amizade é uma grande bênção na vida das pessoas, né? Tem muita gente que inclusive vive dos amigos, né? Que os amigos se tornam a família dessas pessoas, porque é uma parada boa. Você se sente acolhido, você se sente bem, você se sente fortalecido. E obviamente que eu não estou menosprezando aqui a família em si, né? Viver em família é maravilhoso, tem seus perrengues aí, né? Famílias difíceis, conturbadas, problemática, mas é um amor genuíno viver em família, sabe? Você saber que existe um porto seguro, que se tudo der errado, tem alguém por você, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Por mais conturbada que seja a relação, tá?
baseado no amor, família é tudo. E aí, parente de uma determinada forma também, né? Mas é um buraco um pouquinho mais embaixo. Mas a família, as pessoas que convivem com você na sua casa todos os dias, é o que te fortalece. Às vezes você não tá bem, você tá deprimido, tá chateado, tá sem forças e tudo mais, sabe? Você ter ali a certeza de que quando você chegar em casa vai ter alguém para poder te ouvir, te abraçar, e ter essa confiança de poder contar esses problemas para alguém. Nossa, isso é muito legal, muito legal. E para as pessoas que moram sozinhas, né, que estão de repente iniciando a sua vida e para morar sozinho, né, pagando suas contas e vai evoluindo aí para um relacionamento, depois um casamento, que seja, né, ou não, é a critério da pessoa, mas essas pessoas têm amigos, sabe? E nossa, eu amo ser amigo das pessoas, de verdade. E eu me amarro mesmo, eu gosto de me sentir envolto da pessoa, não para saber da vida dela, da fofoca dela, mas é muito bom quando eu, por exemplo, né, dando meu exemplo, consigo ser um ombro amigo para alguém, sabe? Alguém que as pessoas confiem, a ponto de contarem seus problemas e, sabe, desabafarem e se sentirem bem posteriormente. Isso é muito bom. E eu gosto disso também. A minha melhor amiga hoje, ela é uma mãe solteira, ela mora somente ela e o filho dela. E assim, o que eu não consigo contar nem pro meu marido, às vezes, né? Uma coisa tá me machucando muito, assim, que eu tô extremamente agoniado, sabe? Se eu não consigo contar pro Leandro, eu sei que eu consigo contar pra Priscila. Se eu não conseguir contar pra Priscila, eu sei que eu vou conseguir contar pro Leandro, mas alguém vai saber da verdade. Essa foi uma lição que eu aprendi com ela lá atrás, quando a gente tava no ensino normal lá no Heitor Lira, né? Eu tinha 17 anos, ela tinha 15. E ela falou isso. E alguém sempre precisa saber da verdade. Deus sempre sabe da verdade, isso é fato. Mas falando do âmbito mais humano aqui, mas aqui embaixo, alguém sempre precisa saber de toda a verdade. Então, assim, eu tenho esses dois grandes pilares na minha vida, né? Que é sensacional. No dia a dia, sempre o Leandro. Mas às vezes acontece alguma coisa, às vezes até mesmo que envolva o Leandro, né? Sei lá, briguei com ele, fiquei chateado, não sei o quê. Eu tenho a minha melhor amiga. E além desses grandes pilares na minha vida, do dia a dia, né? Que são as pessoas que geralmente eu mais convivo, tem a minha mãe também, que é um excelente suporte. Tem meu pai também, que é um excelente suporte. Pessoas que eu sei que eu posso chegar nu e cru, sabe? Pra eles, assim, que independente da minha sexualidade, do meu emprego, da minha condição social, são pessoas que me veem como filho. E, gente, isso é muito, muito gostoso, sabe? Às vezes é um acalento que a gente precisa e não sabe. Muitas das vezes eu chego na casa da minha mãe, vou ajudando e tal, fazendo as coisas. E às vezes está no sofá assim, eu chego e deito no colo dela, era o que eu precisava. Pra conseguir, de repente, ânimo, força para mais um dia, sabe? E é isso. A viver em comunhão é isso. Tem esse poder, tem essa força, ele nos fortalece e a gente vai se alimentando ali, se retroalimentando mutuamente para poder seguir por mais uma milha, ajudando mais pessoas, né? Mantendo a sua essência viva, porque às vezes o ambiente, o entorno quer te tornar alguém amargo, alguém ruim, mas você vê bondade em pequenos detalhes assim que fazem o seu dia. Tá bom, gente? Então, apesar do 30, é tempo de comunhão, tá? Vivam juntos, se importem com as pessoas, perguntem se elas estão bem, se estão precisando de alguma coisa, ou se não puder ajudar e não quer fazer apenas o educado, professe palavras boas para a vida da pessoa, sabe? Tipo, que ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, que vai dar tudo certo. Eu sempre falo isso, tá tudo certo. Tá bom? Beijão, tchau, tchau.